Editora Bercron apresenta Como Viver Acima dos Problemas. Pastor Josimar Fonseca. Dedicatória. Este livro é dedicado a um homem cuja memória jamais será esquecida. Um homem capaz de fazer amigos e influenciar pessoas por seu coração carinhoso e vida alegre. Não conheci ninguém melhor que este homem, que cria que Deus podia fazer o impossível acontecer. Agradeço a Deus as lembranças que guardo dele. Edmir Carone. Pai, nós te damos graças por podermos meditar na tua palavra, que ela possa realmente tocar no coração de cada pessoa que esteja lendo, ouvindo essa mensagem, e que o nome do Senhor seja glorificado. Apresentação. Esta é uma nova palavra que o Senhor me revelou sobre o capítulo 14, versículo 22 a 34 do Evangelho de Mateus. Jesus anda por sobre o mar. Já ouvimos muito sobre o Deus que anda sobre as ondas altas da vida, sobre medo, sobre sair de uma margem e chegar a outra, enfim, sobre as tempestades da vida. Esta nova revelação que o Espírito Santo tem me dado neste texto fala muito ao meu coração e eu sei que vai abençoar a sua vida também. É uma visão espiritual, profética, que não só tem me ajudado muito, como também tem edificado o meu coração. Muitas vezes lemos um texto da Palavra de Deus, meditamos nele e não percebemos nenhuma mensagem que nos fale particularmente. De repente, o Espírito Santo traz algo novo, ordena os nossos passos e marca profundamente a nossa vida em um aspecto diferente. Que isto possa acontecer também com você. Peça ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e entendimento e abra o seu coração para receber o que Deus tem para lhe falar. Que o Senhor o abençoe. E o texto em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 34 diz assim: Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: "Tende ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas." Disse-lhe ele: "Vem." Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: "Verdadeiramente tu és filho de Deus." Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Introdução. Jesus acabara de realizar o milagre da multiplicação dos pães, alimentando cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, levando os discípulos mais uma vez a presenciar a manifestação de seu grande poder. A seguir, ordena que eles entrem no barco e se dirijam à outra margem. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus não seguiu com eles. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Em alto mar, o barco foi açoitado pelas ondas devido ao vento contrário, e os discípulos se apavoraram, tiveram medo. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário.
Será que Jesus não sabia que seus discípulos passariam por aquela tribulação? Certamente ele sabia. Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Deus se preocupa conosco como se preocupou com o homem desde o início. Ele esteve atento a todo o sofrimento do seu povo no Egito, como podemos observar em Êxodo no capítulo 3, do versículo 7 ao 9. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Heveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Também hoje ele conhece as nossas aflições e está atento ao nosso clamor. Além de ser Deus, ele estava no monte, num lugar alto, e com certeza dali poderia vê-las. Por que então deixou que fossem sozinhos? O fato é que Deus de alguma forma quer trabalhar em nós. Ele sabe das lutas que temos, sabe o que vai acontecer conosco, sabe das nossas dificuldades. Por que então ele nos deixa passar por elas? O plano de Deus em nossas vidas pode incluir enfermidades, provações, problemas, falência, prisão, perdas e até morte. Mas temos a certeza de que Deus está no controle da situação e que Jesus é o nosso intercessor, nosso advogado junto ao Pai. Deus nos quer crescendo espiritualmente para contemplarmos a sua glória. Quando Jesus fica em silêncio é porque está trabalhando. Ele fala de muitas formas, inclusive quando nada diz. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34, versículo 15.